Por isso que é aprendendo a cada passo, por isso que a gente fala dos elementos e traz a repetição de coisas que a gente não costuma dizer. Olá, eu sou a Bárbara Remani, musa estrangeira, e no vídeo de hoje a gente vai continuar conversando sobre a perspectiva afrocentrada. Hoje a gente continua conversando, nos baseando no texto do Wade Nobles, Filosofia Africana, Bases para uma Psicologia Afrocentrada. A gente já está falando nesse vídeo agora um pouco mais profundamente como se dá essa relação pessoa-natureza na vivência em comunidade. Então, aqui a gente está trazendo a pessoa como esse território existencial que está em constante articulação entre a dimensão subjetiva, sócio-históricas e geopolíticas no que diz respeito à sua localização, né? Que no vídeo anterior, Perspectiva Afrocentrada no Campo das Relações, a gente mencionou essa constante dinâmica relacional entre uma perspectiva pessoal e uma perspectiva comunitária como uma base fundamental para a vivência africano ou africano-descendente. E a concepção que a gente está tomando aqui, junto com Wade Nobles e a dona Marimba Anne, é a concepção Dogon, que toma a pessoa como um microcosmos do todo. Ou seja, a pessoa ela vai ser uma parte integral da natureza e do universo e não vai se ver separada desse todo que a circunda. Né? Ela é, ao mesmo tempo, uma representação desse todo e uma parte desse todo. Então, ela tem uma função ali circunscrita na existência, na comunidade, na sociedade, a partir da sua experiência existencial. Nesse sentido, a pessoa vai ser um produto das instituições daquela ordenação social, ao mesmo tempo que é o seu poder motivador. Ou seja, a gente está pensando aqui esses territórios existenciais como realmente, se a gente for pensar num mapa geográfico, na geopolítica, vai ser um território que, ao mesmo tempo que influencia essa comunidade, essa sociedade, também vai ser influenciado por ela. E vão ser constantemente co-criados, né? Aqui a gente está tomando esse ponto de partida da concepção Dogon para poder pensar como vai funcionar, então, a questão da responsabilidade coletiva, que é um aspecto essencial para a gente poder começar a entender um pouco mais de perto como se dá essa relação pessoa-comunidade, né? Aquilo que é singular ou individual, apesar da gente não gostar de tanto usar esse termo aqui, por remeter a uma concepção hegemônica de existência relacionada a essa cultura de massa do neoliberalismo, que toma um indivíduo como uma célula que está separada do todo, sabe? Não é isso exatamente que a gente está querendo dizer aqui. Então, a gente toma esse território existencial, essa experiência existencial, essa pessoa, a partir desse lugar. A gente também toma na perspectiva holística, né, que é uma outra maneira da gente poder dizer qual é essa concepção de pessoa. Pessoa composta por corpo, mente, espírito, constantemente relacionados com o universo e vice-versa. Então, para conversar sobre responsabilidade coletiva, a gente toma essa pessoa que vai estar afetando o universo e a ordenação social, independentemente se ela estiver ciente disso ou não. Então, essa é um aspecto da perspectiva afrocentrada que é importante a gente tomar como uma característica importante, né? É uma perspectiva que é necessariamente política, porque a gente não se vê apartado de como as coisas se dão e como a realidade é dada do jeito que ela é. Ou seja, quando a gente fala essa frase, né, lidar com a realidade nos termos da realidade, a gente está tomando essa agência humana em relação à vida que a gente experiencia, com os recursos existenciais que a gente tem acesso nesse momento, e também tendo noção, por isso que a gente conversa tanto sobre isso, sobre os atravessamentos institucionais que estruturam a nossa realidade e também estruturam as nossas possibilidades de romper com algumas barreiras e ultrapassar certas muralhas.
Então, é isso que a gente está construindo aqui quando a gente pensa nessa responsabilidade coletiva. Tomando sempre, né, relembrando aqui, porque eu acho que é importante a gente tomar isso também como outra característica, a existência histórica do advento colonial na humanidade e o sistema escravocrata que baseia a nossa sociedade, né? A gente sempre vai estar tomando isso como um eixo de reflexão para que a gente possa também estar trazendo para a contemporaneidade as consequências reais desse aspecto histórico. Então, a gente não se vê como experiências existenciais que têm certos sofrimentos e vivem certas consequências socioespaciais, cultural, epistemológicas, ontológicas, subjetivas, à toa. Aqui, quando a gente está trazendo um pensamento filosófico tradicional africano, a gente está retomando uma ontologia que foi barrada de continuar com essa ruptura ontológica da colonização, da escravização e hoje com a colonialidade, né? Então, aqui a gente está trazendo uma questão que é central para nós quando a gente está pensando na nossa experiência existencial diaspórica, que é a dimensão do tempo, né? O passado, o presente e aquilo que virá. Então, para o pensamento tradicional africano, a dimensão do tempo ela é elástica. A gente pensa na direção do sistema de vida de uma pessoa, ou seja, a linguagem que essa pessoa toma para poder viver a sua vida, né? Como essa pessoa vai significar a sua existência, vai simbolizar aquilo que rompe com o que a gente consegue nomear, como vai ser a cultura dessa pessoa. A gente vai estar pensando de uma construção que vai ser do presente para o passado. Ou seja, a gente vai estar tomando eventos significativos para a experiência compartilhada entre as pessoas africanos e africanos descendentes, para dizer, simbolizar, significar a realidade. Então aqui a gente vai estar tomando o presente como Sassá, e o passado como Zamani, como dimensões do tempo inseparáveis, onde antes que os eventos sejam incorporados nesse Zamani, ou seja, num passado, eles precisam ser percebidos e concretizados no Sassá, ou seja, no momento presente, para que haja uma elaboração, ou seja, para que possa se dar continuidade nesse devir, nesse movimento da vida. Aqui é importante a gente expandir o que significa esses termos, né, quando o Wade Nobles traz, porque Sassá não diz apenas sobre o momento presente, desse momento que a gente está aqui conversando nesse vídeo, mas há um momento presente que é o que nos circunda, por exemplo, essa semana, esse mês, sabe? Ou o momento da nossa vida que a gente está vivendo agora, inícios, desenvolvimentos, finalizações, enfim. Pensando nessa questão cíclica da vida, que também é algo que ajuda a gente a compreender a partir dessa perspectiva afrocentrada, a partir dessa perspectiva holística, né? A gente pensa nesse Sassá Zamani, ou seja, essa conversa desse momento presente, e uma conversa com o que já foi, como algo que vai se dando a cada passo, a cada momento. Aqui a gente não tem uma cisão entre o que já foi e o que é. Então, a gente também não tem essa cisão com o que será, porque isso vai estar relacionado diretamente com aquilo que diz respeito com a continuidade da vida e da história, ou seja, o ritmo ontológico da vida, de relação entre o que é e o que já foi. Então, nesse sentido, no pensamento tradicional africano, a gente vai estar construindo o nosso futuro a partir daquilo que nós carregamos como a nossa ancestralidade. A gente toma essa dimensão elástica do tempo com uma proximidade com aquilo que a gente pode entender como infinitude, ou seja, nada nunca acaba. Nesse sentido, a gente traz novamente a tecnologia ancestral como
essa tecnologia que nos acompanha em diáspora, na contemporaneidade, para poder fazer essa reconstrução ontológica no que diz respeito justamente a essa articulação que o nosso ritmo natural ontológico, como pessoas africano-descendentes carregamos em nós, como algo que nos ajuda a costurar naquilo que foi rompido, naquilo que pode ser vivenciado como ruptura. Então, é por isso também que a gente está aqui fazendo esse esforço de trazer essa conversa, para que a gente possa trazer mais para perto aquilo que, para nós, antes da ruptura da Maafa, conseguiu nos manter aí por milênios vivos, né? Se a gente pensa novamente com Cheikh Anta Diop, e pensando na civilização africana como a mais antiga da humanidade, né? Então a gente pensa aí há quantos milênios de anos que a gente está aqui, como a gente conseguiu sobreviver. Então esses aspectos que o pensamento tradicional pode nos auxiliar no dia de hoje. Então aqui a gente segue falando sobre essa responsabilidade coletiva, trazendo um outro conceito que o Wade também traz no seu texto, que é o da união coletiva. A união coletiva, ela pode ser entendida de duas formas, que são muito importantes para que a gente possa trazer esse conceito como um operador na nossa realidade, né? Que não seja mais um termo aqui que a gente está falando, mas de fato algo que nos ajude a articular a nossa existência para além dessas muralhas, né? Que é nessa ideia que a gente continua caminhando, nesse devir revolucionário de cada dia. Na primeira concepção, união coletiva diz respeito a essa família, a essa comunidade mais próxima que está relacionada, sim, a ligações biológicas, mas também a essas ligações afetivas que nos auxiliam na nossa construção identitária, na nossa percepção como uma pessoa, né, que carrega uma dignidade humana. Então, aqui, nesse pensamento, todas as comunidades africanas vão estar compartilhando crenças básicas, que diz respeito ao primeiro aspecto, que é o da sobrevivência dessa tribo, ou seja, sobrevivência dessa comunidade como um todo, aqui sendo algo necessariamente contra-hegemônico, né? Porque aqui a gente está falando que a gente não vai trabalhar com a individualidade, a gente não trabalha com o individualismo, com essa coisa de que eu tenho que ganhar e, tipo, se você perder, o problema é seu. Não, aqui a gente está pensando que quando eu ganho, a comunidade ganha. Se a comunidade ganha, eu também ganho. É nesse sentido. E o segundo aspecto vai ser essa afirmação da comunidade como uma parte integral e indispensável da natureza. Então, retomando essa relação pessoa-natureza, daquela questão do ritmo e da comunidade, aqui a gente vai estar pensando nessa união coletiva como algo que vai estar fundamentando ou fortalecendo essa dinâmica relacional própria da existência. Então, essa comunidade que circunda essa pessoa vai ser justamente aquilo que vai estar não apenas fazendo uma representação desse todo, dessa macroestrutura, mas também vai estar tomando cada pessoa como um agente para essa organização, para essa ordenação social e para a comunidade continuar como um todo, no que diz respeito também a uma história simbólica e coisas desse tipo. A segunda maneira da gente pensar a união coletiva vai estar num termo que eu já utilizei aqui no vídeo A Cultura e o Autoconhecimento como Via de Mão Dupla, que é o termo kinship, que diz respeito ao sistema de união coletiva. Ou seja, kinship é uma maneira da gente expandir essa família de laços biológicos ou afetivos para aquilo que está dizendo realmente a uma continuidade da tribo, da comunidade, se a gente for pensar num aspecto mais amplo. Porque aqui o nosso objetivo em trazer essas concepções antigas não é para manter a gente num lugar do passado. A gente pensa isso junto com o Muniz Sodré em Pensar na Go, que quando a gente volta atrás para buscar justamente essas tecnologias ancestrais, a gente não busca voltar para a África que pode ter existido antes, mas a gente busca reconstruí-la aqui, agora também pensando com a Aquile Mbembe, a cada
escolha, a cada decisão, a cada momento onde a gente está exercitando o pensamento, né? Então, aqui o sistema de união coletiva diz respeito àquilo que costura o sistema de vida da pessoa à comunidade, à tribo, ao povo, numa maneira que se estendia lateralmente em todas as direções e verticalmente em todas as direções, de tal maneira que todos da comunidade possuíam alguma relação em algum grau. Então aqui a gente está trazendo de volta o aspecto da concepção Dogon, que toma a vida no seu aspecto vibrátil. A gente também está pensando a pessoa nessa dimensão existencial, que diz respeito a uma expansão daquilo que a gente vê como subjetivo. Na perspectiva africana de pensar a existência, a gente pensa nesses aspectos que dizem da dinâmica relacional entre Sassá e Zamani, assim como a dinâmica relacional entre a pessoa e o seu grupo social, a pessoa e a localização que se vive, ou seja, sua comunidade geográfica, né, que diz respeito à vizinhança, a quem se troca, a quem está sempre junto com você. Nesse sentido, a gente está pensando em uma maneira de pensar a própria vivência social a partir de uma conexão intrínseca entre tudo e todos da comunidade. Então, a gente também está trazendo aqui, a partir dessa perspectiva, uma relação entre os membros vivos e aqueles membros que já se foram ou aqueles que estão para chegar. Então, a ancestralidade entra aqui como também participante de uma organização social, de uma organização política de movimentação, porque a gente nunca vai estar pensando apenas na nossa vivência agora do momento presente. A gente sempre vai estar retomando Zamani e levando em conta o que já foi, o que os nossos mais velhos fizeram por nós, né? Eu posso trazer aqui um exemplo que a gente costuma ver e algumas pessoas não sabem o significado de quando a gente chega em palestras, né, principalmente mulheres negras, pessoas negras, chegam em palestras e falam: agradeço aos mais velhos, às vezes citam nomes e coisas desse tipo, que vieram antes de mim, que me permitiram estar aqui representando tal e tal área, ou enfim, sabe, localização, papel social. Isso diz respeito a uma retomada dessa ancestralidade que está presente nos dias de hoje, também operando na nossa realidade para que a gente possa, então, ultrapassar obstáculos que são consequências sócio-históricas. Essa tecnologia ancestral, então, diz respeito a essa retomada daquilo que nos traz fortificação ontológica para nos manter num combate visceral a isso que a gente chama como racismo, que a gente chama como colonialidade do poder, que a gente chama desigualdade social. A gente pensa, com as tradições filosóficas africanas, numa responsabilidade coletiva que diz respeito a estar tomando a experiência existencial compartilhada como aquilo que a gente também tem algo que pode ser feito sobre. Ou seja, a gente sai de um lugar de uma individualização, de uma compartimentalização das coisas, para uma expansão desse campo vital como algo que pode sim estar contribuindo com uma transformação social, está contribuindo com um cuidado holístico, com uma expansão ontológica para uma dignidade experienciada, incorporada, né, que eu acho que isso é algo que a gente ainda está trabalhando, 2025, sabe? Porque são 300, 400 anos de escravização, de colonização, para a gente limpar. Então, a gente ainda está nesse processo de coisas que, quando a gente diz, parece simples, né? Porque se a gente toma uma Declaração Universal dos Direitos Humanos e coisas desse tipo, parece básico, parece simples, mas a gente ainda não vivencia tanto isso na prática, né? Então é isso que a gente está trabalhando quando a gente traz a comunidade experiencial, porque aqui a gente leva em conta esses elementos em comum vivenciados por esse corpo coletivo e por nós como pessoas singulares ou indivíduos, né? Se a gente for tomar assim
com as nossas problemáticas, com o nosso próprio corpo, nossa própria mente, nosso próprio espírito. E a gente tá pensando nisso hoje, assim, né? Nessa responsabilidade coletiva como aquilo que nos dá a oportunidade de estar co-criando essa reconfiguração ontológica que a gente está em andamento hoje em dia, quando a gente está pensando na nossa experiência existencial compartilhada. Então aqui, né, ao longo dos vídeos, a gente vai estar pensando sobre isso, quando a gente pensa a cultura, quando a gente está pensando uma tradição filosófica antiga, a gente está trazendo linhas extras para que a gente possa construir cada vez mais, ampliar cada vez mais essa tapeçaria que nos sustenta no cotidiano. Enquanto a gente não tem acesso a uma transformação da macroestrutura, a gente tem ainda, axé para isso, acesso a essas ferramentas dos elementos e traz operadores analíticos e intelectuais que podem se tornar operadores da realidade. Por isso que é aprendendo a cada passo, por isso que a gente fala a repetição de coisas que a gente não costuma dizer. Agradeço por assistirem e continuemos nessa caminhada. Anco de Essa Neve para todos nós.